Fala galera, hoje é dia da gente continuar o nosso estudo do sistema cardiovascular, abordando agora a histologia do coração. Toda vez que a gente fala de histologia, eu sei que você associa com memorização, mas como eu gosto de facilitar, então a gente dá aquela pintadinha da fisiologia que facilita muito você recapitular esse conhecimento quando você precisar. E como é que eu dividi? Basicamente a gente vai fazer uma introdução para você realmente recapitular fácil esse assunto, associar esse assunto com a histologia dos vasos sanguíneos, que vai ser muito mais fácil para você, e depois a gente adentra realmente a cada camada. O endocárdio, o miocárdio, o epicárdio, e vai pegar o epicárdio e vai fazer um gancho para a gente já abordar o pericárdio e ficar tudo fácil na sua cabeça em uma única gaveta. Beleza? Então, o que é que você precisa saber primeiro? Esse link entre a histologia do coração e a histologia dos vasos sanguíneos. O que é que eu quero dizer? O coração nada mais é do que um vaso super especializado. Então significa que lá na embriologia, esse vasozinho aí, ó, com a extremidade arterial, uma extremidade venosa, parecendo um cachorro quente, ele vai se transformando, até chegar no formato do coração que a gente conhece. E por que eu estou te mostrando isso? Porque eu lembro que quando eu estudei isso pela primeira vez, isso me impactou bastante. E isso também porque facilita bastante o seu entendimento se você já tiver estudado a histologia dos vasos sanguíneos. Porque se você já estudou, você vai lembrar que a gente tem basicamente 3 túnicas. Uma túnica íntima, lá com epitélio pavimentoso simples, repousado numa lâmina basal, depois tecido conjuntivo frouxo. Aí vem uma túnica média, realmente bastante muscular, que é a característica que mais te representa, e depois uma camada de revestimento, que é a túnica adventícia, que você vai poder ver bem aqui na imagem. Túnica íntima, túnica média com a sua camada bem muscular, e aqui a túnica adventícia de revestimento. Então, quando você tem isso em mente, fica fácil você lembrar as camadas do coração, que aqui você vai ver de forma bem fácil. Começando pelo endocárdio, que a gente vai ter sim um epitélio pavimentoso, e calma que a gente vai abordar isso também, mas a gente depois tem uma camada bem proeminente, principalmente no na nossa bomba, que o vaso se especializou só para poder realmente contrair e ser esse mecanismo de força, de pressão do nosso sistema. É claro que a gente vai ter uma camada muito proeminente muscular, que vai ser o nosso miocárdio. E depois a gente vai ter nosso epicárdio, nossa camada de revestimento, que você vai ver que ela faz parte de uma das camadas do nosso pericárdio, que depois vai se seguir com o primeiro folheto visceral, que é o epicárdio, depois o folheto parietal, que é o outro folheto do nosso pericárdio seroso. Não tenha pressa de entender isso agora, eu vou abordar isso com calma daqui a pouco. E depois a gente vai ter nosso pericárdio fibroso, a gente está falando de fibroso, a gente vai pensar em uma coisa muito mais de proteção, de revestimento. Mas eu não quero que você se prenda agora ao pericárdio. Eu quero falar das camadas e vamos falar do endocárdio, que eu falei que tem o quê? Tem um epitélio pavimentoso simples, lá como o endotélio mesmo. E depois tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo primeiro na camada subendotelial, igualzinho como era lá no vaso. Só que aqui a gente tem a adição de outra, a camada subendocárdica. Lembrem, gente, que quando alguém deu esse nome, foi uma pessoa, um humano, que olhou ali e falou, pô, aqui tem certas características, tem uma camada. Aqui tem outras características, eu vou chamar de outra camada. Mas nada mais é do que uma continuação de tecido conjuntivo, sendo que já no finalzinho, na hora que já vai fazer a conexão com o miocárdio, a gente já tem a presença de outros elementos. Então, além de tecido conjuntivo frouxo, a gente vai ter também, na camada subendocárdica, a gente vai ter vasos sanguíneos, a gente vai ter as células de Purkinje, que é um grande diferencial do coração. Por quê? Porque no miocárdio a gente tem as células musculares estriadas cardíacas, que você só vai encontrar aí, que elas têm a sua grande característica de ter sua vida própria, ser a pessoa independente, ser uma pessoa, ser uma camada independente, ela se resolve sozinha. E aí a gente tem ainda mais uma especialização dessas células musculares, que é justamente o nosso sistema de condução elétrico, que está lá bem restrito ao miocárdio, mas como a gente está falando de um processo de transição entre o miocárdio, que é exatamente essa camada subendocárdica, para o endocárdio, a gente vai ter já ali a presença de algumas células de Purkinje. Mas vamos ver um pouco mais do miocárdio que você vai entender isso. Nosso miocárdio é nossa grande camada muscular, que você vai encontrar em diversos livros como
umas células musculares estriadas cardíacas que estão dispostas em diversas direções. Eu prefiro outros livros que trazem isso de forma mais helicoidal, ou seja, células musculares cardíacas que são dispostas helicoidalmente. Eu vou desenhar para ficar fácil para você visualizar isso. Por que eu prefiro dessa forma? Porque você tem que pensar na fisiologia. Quando a gente pensa que está dispostas em várias direções, você pode acabar pensando que na hora que contrair vai ser uma bagunça. Mas na hora que você pensa em um formato helicoidal, você pensa o seguinte: você tem aqui a base do coração, aí depois você tem um ápice. E aí, quando você contrai os átrios, você vai ter essa contração espremendo o sangue em direção aos ventrículos. E do mesmo jeito, quando você contrair os ventrículos, você vai estar contraindo e empurrando, impulsionando esse sangue em direção aos vasos de saída. Que quando a gente pensa no nosso principal, a gente vê logo aqui a aorta. Então o que é que acontece? Na hora que essas fibras cardíacas aqui, musculares, se contraírem, vai estar impulsionando o sangue para a base, para os vasos de saída. E aqui, que eu estou exemplificando, a aorta. Então fica para mim mais fácil de lembrar essa disposição quando eu penso no formato helicoidal. Mas vamos falar um pouquinho das funções e outros componentes que a gente tem nessa camada. Primeiro, com a secreção do PNA, que é o polipeptídeo natriurético atrial. Já está falando muita coisa, só o nome aí. É um polipeptídeo que é natriurético, sim, vai ter um envolvimento de sódio na ação dele, e é atrial, que é justamente secretado no átrio. Então a gente está pensando no miocárdio. O que é que a gente tem no miocárdio? A gente tem músculo. E quando é que ele vai ser secretado? Lembra disso. Na hora que esse coração tiver congesto, tiver com muito sangue, a gente vai ter o estiramento dessa camada muscular. E aí o coração, como proteção, fala: ei, para. A gente precisa reduzir a volemia do paciente. A gente precisa diminuir a quantidade de sangue que está chegando em mim, porque está esticando demais. Daqui a pouco acontece algo de errado. E aí o que é que acontece? Ele secreta o PNA, e o PNA tanto vai fazer vasodilatação, porque ele vai agir lá no músculo liso do vaso sanguíneo, como também vai lá no rim, justamente inibir a reabsorção de sódio. E se inibe a reabsorção, o que é que faz? O sódio vai ser secretado. E onde o sódio vai, a água vai atrás, vai reduzir a volemia do paciente. Então, é um mecanismo de proteção. E além disso, o que é que a gente tem? A gente tem nosso esqueleto fibroso, cardíaco fibroso. Ah, meu Deus do céu, eu tenho um esqueleto no coração? Sim, você tem, e você já viu isso na aula de anatomia. É um esqueleto que a gente tem de tecido conjuntivo denso, que basicamente vai fazer sustentação das válvulas e vai fazer também isolamento elétrico. E além disso, a gente tem exatamente o sistema de condução elétrico, que a gente vai entender perfeitamente na aula de fisiologia, que basicamente vai ser ele que vai fazer toda a maestria da condução e das contrações do coração. Mas vamos com calma, que é um conhecimento de cada vez, e nessa escadinha você compreende tudo. Falando do esqueleto, a gente viu na aula de anatomia que basicamente a gente tem três partes. A gente tem o septo, a gente tem o trígono e a gente tem um ânulo. Basicamente, os ânulos são exatamente as estruturas que sustentam as válvulas, que aqui o ânulo fibroso. A gente tem o trígono, que faz exatamente a separação das atrioventriculares com as semilunares, e a gente tem um septo, justamente do septo, que vai dividir as atrioventriculares. Então a gente tem esse esqueleto se organizando entre as células musculares cardíacas. Beleza? E aí, como eu já disse, as funções de sustentação e a função de isolamento elétrico, que você vai entender que é muito importante na fisiologia, porque a gente quer que contraia primeiro os átrios e depois os ventrículos. Então, na hora que dispara o impulso elétrico lá no átrio direito, pelo nó sinoatrial, isso vai ser contido pelo esqueleto, ou seja, essa motivação, essa impulsão elétrica vai ficar limitada aos átrios e apenas pelo sistema elétrico vai passar para os ventrículos, depois de ter um atraso no nó atrioventricular. Tenha calma, só estou querendo trazer esse conhecimento logo de início para você já ir entendendo como é que funciona e por que é tão importante o esqueleto. Mas a gente vai abordar tudo com calma na aula de fisiologia. E agora a gente vai para a última camada, que é o epicárdio, que é exatamente a camada de revestimento, que vai estar ali exatamente como proteção. Como foi lá a adventícia?
Tanto que, se você olhar o pericárdio, ele é contínuo com a adventícia dos grandes vasos. Então, se você olhar lá para a aorta, que está conectada ao coração, é uma contínua. Por quê? Porque era uma continuidade do vaso que se diferenciou. Lembra lá do início da aula? Então, esse epicárdio vai ter uma semelhança estrutural e histológica lá do endocárdio. E eu estou falando isso para facilitar a sua memorização. Vamos lá. Lá no endocárdio, o que é que a gente tinha? A gente tinha um epitélio pavimentoso simples e tecido conjuntivo frouxo. Então, a gente estava lá. O coração, o sangue está aqui. A gente teve exatamente um epitélio pavimentoso simples. Depois, tecido conjuntivo frouxo. Aí veio a subendocárdica, com seus vasos, nervos, etc. Depois, a gente teve o miocárdio. Agora, bora fazer o contrário? A gente vai fazer tecido conjuntivo frouxo, depois epitélio. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter a camada subepicárdica com tecido conjuntivo frouxo, com vasos, nervos e gorduras, e logo depois epitélio pavimentoso simples, que agora, por estar mais externo, a gente vai chamar de mesotélio. Mas veja como há essa semelhança, como é bom para você estudar dessa forma e memorizar para a sua prova, para o seu dia a dia mesmo. Então, é muito parecido, como se estivesse fazendo um sanduíche no miocárdio. Fica fácil de você lembrar, ao invés de ficar tentando lembrar cada nomezinho e qual é a composição. Beleza? Então, a gente agora, puxando o gancho do epicárdio, eu vou te explicar um pouquinho o pericárdio. O pericárdio nada mais é do que um saco mesmo, que tem camadas, não é um saco simples, mas se você quiser entender ainda mais com essa analogia do saco, pense em um saco de plástico mesmo, de supermercado, junte ele, e em vez de botar o coração dentro do saco, você vai pegar esse saco que está com as duas camadas juntas e vai revestir o coração. O que é que aconteceu? Aconteceu que você criou um dos pericárdios. Tem basicamente uma divisão didática, que a gente vai ter o pericárdio fibroso, mais externo, e o pericárdio seroso, mais interno. E esse pericárdio seroso foi o que você construiu com esse saco plástico. Vamos tentar visualizar isso, que vai ficar bem mais fácil para você. Então, a gente tem esse saco fibroso, de tecido conjuntivo denso, revestindo o coração e a base dos grandes vasos, certo? Como você está vendo na imagem. Mas, didaticamente, a gente acaba dividindo ele em camadas. Um pericárdio fibroso, mais externo, mais proteção, ele que faz a conexão e essa ligação entre as vísceras que estão em volta, o pulmão, assim como também as estruturas da parede torácica. Então, esse pericárdio fibroso que vai dar essa sustentação e essa proteção ao coração. E logo depois a gente tem o pericárdio seroso, que eu já tinha adiantado, que você vai ter uma subdivisão entre uma lâmina ou folheto, da forma que você preferir chamar, parietal, e uma lâmina ou folheto visceral. Parietal, eu quero que você lembre de parede. Então vai ser exatamente... Opa, voltou. Passou direto antes. Parietal, você vai lembrar de parede. E vai ser exatamente isso que você vai lembrar. É a lâmina que está mais próxima à parede torácica. Enquanto que a lâmina visceral é a mais próxima da víscera, do coração. Então, quem é a lâmina visceral? É o epicárdio, a própria última camada. E aí, lembra da analogia do saco? Quando a gente tem uma camada mais interna, que é exatamente o epicárdio, que é a lâmina visceral, e a gente tem outra passando por cima, que faz parte do mesmo saco, ó. Subiu, rebateu e desceu. E rebateu lá nos grandes vasos. Essa segunda lâmina que está aqui é exatamente a lâmina parietal. E o que é que a gente tem no meio? A gente tem um espaço. Esse espaço é espaço pericárdico. E nele tem o líquido pericárdico. E por que eu estou enfatizando tanto? Porque é importantíssimo para a fisiologia do coração. Porque é esse líquido e esse espaço que permite uma certa mobilidade do coração, reduzindo o atrito na hora da sístole e da diástole. Então é muito importante que haja esse espaço. Então, de forma resumida, e agora utilizando essa imagem aqui, que por mais que ela seja feinha, ela é bem útil. A gente vai ter aqui o coração, a gente vai ter uma primeira lâmina aqui, que é justamente a lâmina visceral, que faz parte do pericárdio seroso. Aí ela vai rebater, ó, nosso saco plástico,
a gente rebateu e ela já desceu aqui como lâmina parietal. E o que é que tem dentro de azul? Azul é o quê? Água, líquido. A gente tô falando água de forma grosseira, mas é para você entender. A gente tem líquido, líquido que vai estar diminuindo o atrito desse coração com as estruturas adjacentes e facilitando essa mobilidade. Aí depois, por final, aí sim, a gente tem a última camada do pericárdio, que é o pericárdio fibroso, que essa sim vai ter contato com as estruturas adjacentes. Deu para entender? Ficou mais fácil assim? Eu espero que sim. Eu espero que você lembre dos pontos principais da aula, que você lembre dessa conexão entre o conhecimento da histologia dos vasos sanguíneos e a histologia do coração. Quando você compreender um, você compreende o outro e fica fácil de você lembrar, você não fica se batendo para lembrar para sua prova, fica super simples. E também a estrutura de cada um. Lembrar que o endocárdio tem uma característica muito parecida com o epicárdio, fazendo um sanduíche na nossa camada muscular, que é o miocárdio. Então, dá uma revisada, dá uma olhada nas referências, aprofunda esse conhecimento agora que você já tem essa base bem mais consolidada e a gente se encontra na próxima, porque eu fico por aqui. Um grande abraço e fui!